Vamos lá, olha só, olha o que eu separei aqui pra gente. Separei uma questão do Colégio Naval que costuma cair bastante porque relaciona vários assuntos e trabalha com conceitos importantes de área. Então, vamos dar uma leitura? Olha só, vou fazer o seguinte, vou chegar essa cadeira aqui pro lado e vamos começar a nossa resolução. Pô, Pablo, vamos lá, o que você tem para dizer pra gente aí? Os lados de um triângulo medem AB igual a 40, AC igual a 50, BC igual a 60. Sendo A interseção da bissetriz. Pô, falou de bissetriz, ficou interessante. Interna do ângulo B com o lado AC. A área do triângulo ABD, cara, ele falou de dois tópicos bem importantes. Ele já começou a falar de bissetriz e falou de área. Aí, Pablo, a área é um assunto bem recorrente e que costuma cair e prejudicar bastante os alunos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai entender alguns conceitos. E o que eu preciso que vocês entendam? A princípio, a gente precisa entender o teorema da bissetriz interna, a gente precisa entender como se calcula a área de um triângulo em função apenas dos seus lados, e a gente precisa entender, a princípio, razão entre áreas. Então, galera, vamos gradativamente? Fica comigo até o final para a gente construir um raciocínio até chegar na questão. Não vou fazer solução direta, valeu? Então vamos. Olha só, a primeira ideia que a gente vai ter é a seguinte. A gente vai aprender o teorema da bissetriz interna. Ó, teorema da bissetriz interna. E Pablo, o que diz esse teorema tão falado aí por você? Interno não, né? Interno não dá. Interna. O que diz esse teorema? Ele diz o seguinte, família. Olha só. Temos um triângulo que eu vou chamar de ABC aí, um ABC qualquer. O que acontece? Traçada a bissetriz de qualquer um de seus ângulos, óbvio, a bissetriz interna, eu vou escolher esse ângulo aqui para ficar mais visível pra gente. Olha só. Tá vendo? Tracei a bissetriz, alfa, alfa. Olha só, vamos supor que eu tenho os lados A, B e aqui M e N. Pablo, o que tem de tão importante aí? Cara, o importante aqui dessa questão é o seguinte. A gente vai dizer que a razão de A para M, tá vendo? Como se fosse a sombra aqui. A razão de A para M, ou seja, A está para M, assim como B está para N. Pô, Pablo, maneiro, maneiro mesmo. E como que a gente costuma trabalhar? Sabendo que isso daqui é uma razão e proporção, o que acontece? A gente trabalha muito na álgebra do Colégio Naval, na aritmética, basicamente, do Colégio Naval, o seguinte. A gente diz o seguinte, quando a gente tem isso aqui, para amenizar as contas, a gente iguala isso aqui ao que seria uma constante de proporcionalidade. Aí percebe, se A dividido por M é igual a K, significa dizer que A seria um M vezes um K, perfeito? Assim como um B seria um N vezes um K. E aí a gente consegue trabalhar com mais facilidade. Então guarda isso aqui, ó. Show? Família, esse é o primeiro ponto da questão. A gente precisa entender que a bissetriz ela determina proporcionalidade. E esse proporcional é esse e esse proporcional é esse. Tranquilo, Pablo? De boa, a princípio tranquilão. Então vamos. Olha só, o segundo ponto é o radical de Heron. Pablo, o que é isso? Radical de Heron. Ó. Heron. Pô, Pablo, eu não sei o que é isso não. Então vamos com calma, família. Ó, olha que legal. A gente tem um triângulo e o que acontece? A gente vai marcar um trianglito aqui de boaça, ó. Nossa. Desculpa aí. Um trianglito de lados A, B e C. E aí, Pablo, o que tem esse trianglito? A gente sabe calcular a área dele, usando lado e altura, por exemplo. Visto esse lado aqui, a gente poderia calcular essa altura e fazer esse vezes essa altura sobre 2. Só que eu não quero fazer isso, porque eu sei os três lados, mas não sei as alturas. E eu quero poupar tempo, economizar tempo. Aí o que acontece? A gente vai ver, cara, o seguinte.
A letrinha P, ela significa o semiperímetro, ou seja, a soma de todos os lados dividido por 2. É isso que a gente vai anotar aqui, ó. P vai ser A mais B mais C, A mais B mais C, dividido por 2. Pablo, o que isso tem a ver? Vamos ver. A área desse triângulo, galera, vai ser dada pela raiz quadrada. Poxa, Pablo, vi raiz quadrada ficou difícil. Não, galera, é bem tranquilo mesmo. Bem de boa. E pra gente que faz aí a prova do Colégio Naval, fica mais tranquilo ainda. Que a gente domina alguns pontos, fatoração, então fica de boaça. Então a área vai ser dada por raiz quadrada de P, que multiplica P menos A, que multiplica P menos B, que multiplica P menos C. E aí, minha filha, tu pode calcular qualquer altura. Por quê? Se tu sabe C e sabe que a área é dada por isso, tu pode fazer uma igualdade. A área é igual a isso, mas também é igual a C vezes H sobre 2. Então fica de boaça. Pablo, e mais o que eu posso trabalhar aí de boaça também? Família, olha só. Quando a gente tem triângulos de mesma altura, a gente com toda certeza está com mais facilidade no trabalho. Isso se dá por quê? Porque quando a gente tem triângulos de mesma altura, a gente sabe que a razão entre áreas cai bastante no CN. A gente sabe que a razão entre áreas vai ser razão entre as bases. Pô, Pablo, como assim? Vamos ver aqui com calma, ó. 1, 2, 3. 3. Razão entre áreas. Olha que legal, galera. Entre áreas. Áreas. Pô, Pablo, isso daí eu quero ver. Fiquei curioso. Então, galera, vem comigo, ó, com calminha. Ó, vou marcar aqui de canto, ó, um triângulo e vou dividi-lo, tá? Pô, Pablo, mas só assim que pode acontecer? Não. Pode acontecer em outros casos, mas eu vou te mostrar um deles pra gente ver com calma. Olha só, peguei uma seviana qualquer. É bissetriz, é mediana, é altura, não importa, é uma seviana. Ligou um vértice até ao lado oposto. Show! Então, o que acontece? O que a gente pode perceber aí, família? Olha que interessante. A gente pode perceber o seguinte. Alguns triângulos têm mesma altura. Olha só, vou chamar isso aqui de M, vou chamar isso aqui de N. Legal. A gente pode perceber que alguns triângulos têm a mesma altura. Como assim, Pablo? Marque essa altura aqui. Olha que interessante. Essa altura em laranja, ela é a altura desse triângulo aqui. Pô, Pablo, eu concordo, isso daí é uma verdade. Ela é a altura. Só que a altura em laranja também é a altura desse triângulo aqui. Isso com toda certeza. Pô, Pablo, mas ela tá fora. Sim, tá fora. Isso se dá porque esse triângulo aqui é o obtusângulo. E a altura num triângulo obtusângulo ela é externa. Só que, Pablo, ela também é a altura do triângulo grandão. Tá vendo que ela é a altura? Sim. E, Pablo, o que isso interfere? Interfere no seguinte, eu posso com toda certeza afirmar que a razão entre as áreas vai ser a razão entre as bases. Razão entre as áreas, por exemplo, razão entre a área laranja para a área roxa vai ser igual a M para N. Porque a razão entre as áreas é a razão entre as bases. E, pô, Pablo, isso ajuda? Ajuda muito. Por quê? Vamos pegar o triângulo em questão aí, família? Olha só. Olha que interessante aí. Ó, vou separar aqui, só para a gente não se perder. E vou desenhar aqui com bastante calma, ó. Desenhar aqui embaixo para a gente não ter risco de a câmera cortar. Olha só. Galera, eu só não garanto que a figura vai ficar fiel, né? A gente vai trabalhar com certeza aqui, mas a figura não vai ficar fiel. Olha só, vou fazer o seguinte, ABC. Vimos com calma? Então vamos fazer uma leitura breve da questão? Olha só. Sendo D a interseção da bissetriz interna do ângulo B, então onde tem o ângulo B a gente divide aí. A interseção da bissetriz interna do B com AC. Então, galera, família, a gente vai fazer o seguinte. Olha só. Calma aí, rapidão. Não tô entendendo. A gente vai fazer o seguinte, olha só.
Pegou o B, o ângulo B, a gente vai traçar bissetriz, segmento bissetor aí. Então, galera, olha o que acontece. A gente sabe com toda a certeza do mundo que AB vale 40, porque ele afirmou pra gente na questão. Só que a gente também sabe, galera, com calma, que BC vale 60. BC vale 60. E a gente sabe que o AC vale 50. Só que AC a gente dividiu em M e N. De boa? Só que a gente sabe que 40 é proporcional a M. Ó, 40 é proporcional a M. Assim como 60 é proporcional a N. Perfeito? E agora, família, olha que interessante. Do mesmo jeito que 40 é proporcional a N, que foi o que a gente trabalhou aqui, A é um M vezes um K, eu posso fazer com certeza que M é proporcional a 40. Então, eu vou dizer que M é um 40 vezes K e um N é um 60 vezes K. Pablo, por que você fez isso? Cara, eu fiz isso pelo seguinte, eu sei que M mais N precisa ser igual a AC, só que AC vale 50. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, M mais N precisa ser igual a AC, o segmento AC, o comprimento do segmento AC. Então, eu vou dizer que 60K mais 40K precisa ser igual a 50. E aí, cara, tu é um cara bom de conta, tu vai ver que 100K é 50, então K vale meio. K vale meio. E aí, meu filho, filhotinho, 70% da tua questão tu já solucionou. E por quê, Pablo? Porque a gente vai calcular de maneira breve a área desse triângulo. Pablo, área fica feio. Fica não, que tu já aprendeu o radical de Heron. Perfeito? Vamos ver aqui no cantinho, no rascunho, quanto vale o meu P. Ó, vou botar aqui o P. A gente sabe que o P é o semiperímetro. P vai valer 40 mais 60 mais 50 dividido por 2. Isso aí, meu filho. Então, P vale 75. Pô, showzão, Pablo. Showzão. Então, vamos lá. Vamos tirar a raiz aqui, extrair a raiz. Raiz quadrada de P. P vale 75. Vezes 75 menos 60. 15. Vezes 75 menos 40. 25. Opa, 35. Vezes 75 menos 50. 25. Ia lá, Pablo. Ia lá. São números feios, eu não sei se esse número dá numa raiz quadrada. Só que tu é o aluno do CN. E o aluno do CN, meu filho, ele é um cara bom de fatoração, porque tu estuda isso, tu come isso em aritmética. Então, vamos com calma. Olha só, a gente vai usar uns macetinhos. Não é macete, né? É só inteligência aí. O que acontece? Onde tem 75, eu abro em 3 vezes 25. Isso porque eu sei que 25 é quadrado perfeito, então fica filé. Onde tem 15, eu abro em 3 vezes 5. Onde tem 35, em 7 vezes 5. E o 25, como já é quadrado perfeito, eu mantenho. Mantém. E aí, galera? Por que tu fez isso, Pablinho? Pô, agora a gente vai com calma. Por quê? Olha o que acontece. 25 vezes 25 é um 25 ao quadrado. E a raiz quadrada de 25 ao quadrado é o próprio 25. Pô, shows mesmo. E agora, Pablo? A gente tem um 3 vezes 3. E um 3 vezes 3 é um 3 ao quadrado. E a raiz de 3 ao quadrado é 3. Ah, então faço vezes 3. E agora, Pablo? Com calma, ó. A gente já não fez? A gente sabe que um 5 vezes 5 é um 5 ao quadrado. E a raiz de 5 ao quadrado é o próprio 5. Perfeito. Pô, Pablo, não é perfeito não, porque tem um termo que está dentro da raiz, que é o 7. Não tem pá pra ele, ele ficou sozinho. Aí fica dentro de casa, dentro da raiz. Show? Então essa daí é a nossa área. Só que, filhote, olha que bonito. Ele quer a área de ABD. ABD, aqui é D. Só que, Pablo, eu não sei. Pô, tu sabe, porque tu sabe que a razão entre as áreas é a razão entre as bases. Porque ABD e o triângulo grandão têm a mesma altura. Então, bebê, olha só. S de ABD está para S de ABC, assim como a área, assim como a razão entre as bases, né?
A razão em 3 bases, a base de ABD é M. Só que M, cara, é 40 vezes K. Se K vale meio, M vale 20. Pô, Pablo, tu é mó filha da mãe. Sou não, filho. Olha só, S de ABD, cadê? ABD, MM, deixa eu ver se tá certinho. De boa. Então, 20. 20, assim como 20 está para 50. Opa, isso é razão em 3 bases. E a área que eu quero saber, vou chamar de K, que é a área de ABD, está para essa areazinha aqui. 25 vezes 3 vezes 5 vezes raiz de 7. Show? Pô, Pablo, ficou bem bonito, bem legal, bem interessante. Ó que show, ó. Tome. Legal? Foi? E agora, Pablo? Esse 5 aqui, ó, é tome. O que a gente faz agora? A gente vai saber que multiplicando cruzado, K vezes 1 vai ser o próprio K. Então, K é igual a 2 vezes 25, 50 vezes 3, 150. Então, K vai ser igual a 150 raiz de 7. E aí, Pablo, matamos? Finalizamos a questão. Muito difícil, Pablo? Não, não é das mais difíceis. Trabalhosa? Um pouquinho, né? A questão, ela traz aí alguns passos, mas não se assusta. A questão só ficou longa porque eu vim mostrando com calma para vocês, perfeito? E agora, galera, acredito que se tu chegou até aqui é porque tu gostou do vídeo. E se tu gostou do vídeo, eu me sinto à vontade, eu me sinto aberto para te dar alguns conselhos. O primeiro, antes de te dar um conselho, eu te faço um pedido. Segue o meu projeto e de alguns moleques muito bons aí que vão ajudar você no Simplifica Educação, que é o @simplificaedu. Live de matemática e física, 2 vezes por semana lá no canal. Então lá vai ter um linkzinho, uma coisinha boba. E agora a notícia boa é a seguinte. O cupom quarentena, cara, ele traz aí pra gente, todo mundo que é aqui no Simplifica, todo mundo que decidiu simplificar, todo mundo aqui do canal do Prof. Fábio Marques, tem 30% de desconto somente até o dia 30. Até o dia 30, não sei se esse mês é 30 ou 31, mas enfim, até o final do mês de junho para adquirir 30% de desconto. Então é 30 off. Filho, o que tu tem lá na plataforma do Paulo Pereira? Tu tem monitoria. Primeiro ponto. O que é a monitoria do Equaciona, Pablo? A monitoria do Equaciona é tu tirar dúvida. Tá tirando dúvida? Tem a oportunidade de tirar dúvida com monitores que vão te responder? Eu sou um dos monitores, tem eu e mais um. Tem o próprio Paulo Pereira, tu tem acesso a conteúdo exclusivo, acesso a simulado, entre outros. Então eu te convido. Se tu não gostar, tu tem 7 dias para cancelar e ter teu dinheiro integralmente de volta. Valeu? Então é isso, família. Um beijo, um abraço. Tamo junto. Espero que tenham gostado e entendido. Se gostaram, não esqueçam de dar uma força curtindo, comentando e se inscrevendo, caso não sejam inscritos. Um beijão.